Fazer uma pequena apresentação minha. Eu sou o Thiago Flack, tá? Eu sou groomer, eu sou sócio proprietário aqui da Sente Pet Store, é uma empresa de Canoas, a gente tem 2 lojas, dá em média 1.100 banhos por mês e a gente teve um alto faturamento, justamente por causa das estratégias que a gente aplica aqui na loja. Então, muito disso foi na prática, muito disso foi no operacional. E hoje eu tô aqui para falar para vocês a minha promessa, tá? Quem me acompanhou todo esse tempo nos stories, nos reels, no Instagram, enfim, eu prometi um negócio e eu tô aqui para falar para vocês sobre a minha promessa. A minha promessa hoje para vocês é faturar mais de 10 mil reais sem precisar colocar mais pets na agenda. A gente tá aqui então hoje com essa promessa para falar para vocês que sim, tem como, gente. Tem como faturar mais. Não importa se teu pet shop é pequeno, não importa se tu tem uma cidade menor, se tu tem qualquer tipo de barreira que tu colocou hoje, não importa, porque sim, o nosso desenvolvimento é da cabeça do empreendedor para fora. Então a gente tem que capacitar os funcionários, a gente tem que se capacitar para conseguir realmente chegar no que a gente está pretendendo chegar, que é faturar mais. E para faturar mais, a gente precisa se desenvolver. Se desenvolver é estudar, é aprender com quem consegue fazer. Tô aqui numa situação, o Thiago tá se achando? Não, não é isso, gente. Que nem eu falei lá no início da nossa live agora, eu aprendo e eu me desenvolvo junto com vocês. Então é algo que a gente, com o tempo, vai conseguindo desenvolver, né? É uma habilidade que a gente consegue desenvolver e graças a Deus hoje eu vou conseguir replicar para vocês, tá? Vocês devem estar aí se perguntando depois que eu falei da minha promessa, que é faturar 10 mil a mais por mês, sem precisar colocar mais pets na agenda, aproveitando melhor os clientes que tu já tem no teu banho e tosse. E tu deve estar te perguntando assim, nossa, mas é muito bom isso, né? Como é que será que consegue? Como que eu vou conseguir fazer para faturar até 10 mil a mais, tá? Antes de eu contar a história de como eu consegui fazer faturar mais, a gente vai rodar um videozinho agora, que vai passar aí na timeline de vocês aí na tela. E esse videozinho aí ele vai explicar um pouquinho do que é a gente, o que é a nossa história, tá? Pode rodar o vídeo aí, produção. Então, vamos contar um pouquinho da nossa história, né, de 2018, quando iniciamos a nossa trajetória no mercado pet e no empreendedorismo. Ao contrário do que muita gente acha, nós sim trabalhamos muito até conseguir chegar... Que a gente queria, né? Isso. A gente desejava, mas assim, a gente no fim das contas, a gente nem sabia o que queria. Exatamente. Que a gente iniciou bem... Sem dinheiro, perdido. parcelando ponto, né, em suaves prestações. A gente caiu de paraquedas na área pet, né? Sim. A gente trabalhava, a Laura era assistente social de escolinhas infantis, eu trabalhava numa empresa de gases, combustíveis, então nada a ver com pet shop, e a gente recebeu a proposta e a gente saiu dos nossos serviços. Primeiramente eu saí, né? Sim. Meu serviço, e depois a Laura, mais pra frente, saiu do dela. Mas o início foi bem complicado. Eu não sabia tosar, eu nunca tinha feito um curso de banho tosa, muito menos a Laura. Não tínhamos estrutura, nós não tínhamos conhecimento de tosa, a gente estudava de noite para poder tosar no outro dia. E foi legal porque lá no início a gente começou a perceber que, como a gente não tinha tanta experiência na parte técnica, a gente atendia muito bem os clientes. Sim. Então esse já foi um indício de que a gente supria a técnica com o atendimento, com carinho, porque a gente gostava mesmo de cachorrinho, né? Exato. Então daí, depois de muito tempo, bastante problemas, fazendo taxi dog, sem anotar números. Eu acho que não ficava negativo no fim do mês e também nem positivo. Certo. Pagando as contas tava bom. A gente começou a ir em eventos e a gente começou a perceber que as pessoas estavam evoluindo e a gente imaginava como é que elas conseguem evoluir se a gente já tá dando o nosso máximo. Como que eles fazem para evoluir? Então esse foi um dos detalhes que nos marcou pra gente começar a pensar um pouquinho maior, né? Foi que a gente começou a planilhar as coisas. Aí eu já estava saindo, né, do meu trabalho. A gente conseguiu começar a colocar a casa em ordem, começar a estudar, começar a incluir processos. Até que veio a pandemia. E aí, na pandemia, deu um boom nos nossos movimentos. E a gente, bem louco... Vamos comprar um terreno e construir. Não sabia nem quanto faturava por mês. Aí, todo mundo chamando a gente de louco. Construímos a pet, dobrando ferro. Só não sentamos o tijolo mesmo. Porque a gente não sabia. Mas enfim, a gente inaugurou a pet em 2021. 21. Só que daí a gente deparou com um problema. A gente estava numa loja maior, construção gigantesca, e a gente ainda estava trabalhando como se fosse uma pet shop pequena. Sim. Daí a gente procurou nos especializarmos, utilização de coach, né, de desenvolvimento individual. Ampliamos nossos conhecimentos focados em pet shop. E o banho tosa ficava em cima, né? Então a gente chaveava a porta da loja, porque eu tinha que ir pro banho tosa, e tinha uma campainha, e quando as pessoas chegavam, ela tocava a campainha, eu descia as escadas correndo, atendia. A gente pensava pequeno. Era uma loucura. E a gente começou a desenvolver, ir por setores, passo a passo. No início a gente achou que não ia conseguir mudar nada, porque a gente queria mudar tudo. Daí a gente chegou num alto faturamento, depois de estar um pouquinho mais desenvolvido dentro do pet shop, a gente tinha esse alto faturamento. Nos abriu os olhos que também não adianta só faturar. A gente começou a perceber que a gente realmente precisava evoluir, a gente precisava
aumentar a nossa capacidade de conhecimento. E o que a gente tinha que fazer? Faturar mais vários movimentos. Organizar o Banho e Tosa, organizar a precificação, organizar estratégia de venda. E foi aí que a gente começou a se especializar tanto assim, nesse foco de organização, onde a gente começou a faturar mais, atendendo menos clientes e tendo muito mais lucro dentro do faturamento. Né? Qualidade, de atendimento, de rotina de trabalho, então... A gente sofreu bastante lá no início, porque a gente estava perdendo clientes, né? Justamente por causa dessa nova precificação, desse novo modelo de negócio, mas a gente começou a perceber que vinham novos clientes e clientes até com maior perfil do que a nossa empresa buscava no momento. E daí a gente começou a pensar numa segunda unidade, abrimos a segunda unidade, resolveu ampliar as lojas, então a gente mudou a loja da filial de local por causa dessa questão das escadas, do Banho e Tosa em cima, então hoje as nossas 2 lojas têm Banho e Tosa embaixo, com uma operação muito mais organizada. Então essa foi a nossa história, né? Essa história parece curta, mas foi longa, tá? Exatamente. Bem suada. E se a gente conseguiu, todo mundo consegue. E com certeza tem que passar por alguns desafios, e os desafios fazem a gente evoluir. Então é esse nosso recadinho, né? E ter Deus sempre no coração, que Ele é o combustível para tudo. Muito obrigado. Obrigada. Voltamos então aí, vocês assistiram um pouquinho da nossa história, da nossa conquista, né? Que foi para nós um motivo de muito orgulho, né? A gente conseguiu transformar uma pequena operação em 2 grandes lojas, 2 grandes operações, 2 grandes conquistas que a gente tem muito orgulho, tanto eu quanto a minha esposa Laura, que construímos na raça. Mas não precisava ter sido tão suado se eu tivesse muito mais apoio, se eu tivesse com quem conversar, se eu tivesse uma pessoa com quem eu pudesse, né, me especializar mais rapidamente, porque eu errei muito, tá? A gente errou muito. E quando as pessoas olham pra Sente hoje, elas não imaginaram como é que era lá atrás, lá em 2018, quando a gente iniciou. A gente morava em outra cidade, trabalhava em Canoas, a gente caiu de paraquedas nesse mundo pet, como eu falei no vídeo ali, né? A gente caiu de paraquedas e simplesmente a gente veio parar num mundo que a gente não sabia. Eu trabalhava numa empresa que não tinha nada a ver, né? Gás, combustível. A Laura é assistente social. Ela não... nenhum de nós tínhamos especialidades. Até hoje, não somos veterinários, não somos... enfim, a gente sabe de tudo no mundo pet porque a gente foi atrás, pesquisou e conseguiu evoluir, tá? Então, a gente não começou esse negócio com dinheiro sobrando. A gente não começou no ramo pet com algum pai que me pagou alguma coisa, com a minha mãe, com alguém que tenha investido muito dinheiro na gente e a gente só tocou esse ramo pra frente. Não foi assim, foi muito pelo contrário. A gente iniciou tudo com muita batalha, a gente iniciou com bastante suor. Como a gente mostrou no vídeo, a gente trabalhou, a gente dobrou ferro e esse prédio todo que tá aqui a gente que fez. Depois a gente vai fazer um tour, eu vou mostrar melhor para vocês que não conhecem aí na Sente Pet Store. Mas depois a gente faz um tour e eu vou explicar detalhadamente o Banho e Tosa, como é que funciona aqui o processo, tá? Isso é bem interessante, é uma promessa que eu fiz para vocês, né? O passo seguinte, né? É um passo muito importante porque eu era assim como vocês, tá? Eu queria ter um negócio, né? Eu queria ter algo diferente, eu queria ser empreendedor. Eu queria fazer o meu esforço valer a pena. Eu queria dar orgulho para minha família, para meus filhos, para minha esposa, para meus pais. Minha esposa também pensava assim, então a gente acabou unindo o útil ao agradável. Mas assim, depois de todo esse tempo trabalhando, a gente sabe que quem trabalha sozinho não pense que é porque a gente está em casal que a gente conseguiu tudo isso, tá? Porque tem muitos colegas de pet shop que também conseguem trabalhando sozinho. Então, claro que tem realmente um up em cima disso, que a gente consegue juntos trabalhar, mas sozinho vocês também conseguem. E a partir de hoje vocês já não estão mais sozinhos, tá? Considerem-me como parte da ajuda de vocês, tá? E eu tinha muita dificuldade, tá? Também. Tinha dificuldade em delegar, tinha dificuldade em aprender, exatamente, eu tinha dificuldade em aprender coisas de técnicas de ação, de ferramental, eu sou muito bom, eu sempre fui muito bom, tá? Mas a parte de gestão empresarial, a parte de mexer em planilhas, a parte de trabalhar com dados, eu era muito resistente. Consegui evoluir isso, graças a Deus. Mas lá no início a gente trabalhava muitas horas por dia. A gente tinha muita dificuldade em gerir uma empresa, porque a gente, como todo mundo que eu acho que a maioria, pelo menos, que começa, quando está gerindo uma empresa, acaba se dando conta de que hoje no Brasil, então, mais ainda, né? Porque tá bem difícil para a vida do empreendedor, então a gente acaba se debatendo com uma situação que a gente não imaginava, as dificuldades que é ser empreendedor. Mas, hoje, não vou ficar falando só
do que a política. A gente tem que assumir algumas responsabilidades nossas no ramo pet, porque a gente também não consegue se desenvolver ao ponto de conseguir uma melhor às vezes. Então, vamos assumir um pouco a responsabilidade e colocar isso numa balança, porque a gente precisa, primeiramente, a gente precisa se desenvolver, a gente precisa aprender, a gente precisa estudar para conseguir ter um sucesso. E é sobre isso que vocês, graças a Deus, vocês estão aqui hoje, vocês estão aqui comigo, prestando atenção nesse evento que eu fiz com muito carinho para vocês. Mas continuando, chegou um momento que a gente teve que mudar para uma loja maior, a gente estava passando por uma dificuldade de que a gente estava fazendo muitos banhos e o lucro era muito pouco, né? Quando a gente se mudou, logo depois da pandemia. Então a gente colocava cachorro na agenda, a gente enchia, eu achava que a minha vida inteira era colocar cachorro na agenda, eu tinha que lotar minha agenda de banho, eu tinha que ter cachorro. Se eu tivesse cachorro, eu saía bem doido pegar cachorro, fazer taxi dog, trazia cachorro, levava cachorro, tosava, fazia de tudo, porque eu acreditava fielmente que tendo muito cachorro na agenda, eu ia ganhar dinheiro. Mas lá no fim do mês, o que acontecia? Não sobrava dinheiro nenhum. E como a gente começou a construir nessa loja, a gente fez tudo financiado, alguma parte a gente fez, conseguiu tirar do banho e tosa lá e botar aqui, mas algumas outras partes a gente fez financiado, começaram a chegar os boletos e a gente tinha que pagar esses boletos. Então, vocês percebem que se a gente não tiver um bom gerenciamento do negócio, chega um momento que a gente acaba dando os tiros no pé. A gente conseguiu se ligar rápido e se desenvolver, mas poderia ser que isso não ia acontecer, né? Lá num determinado momento eu percebi que eu estava me tornando o melhor funcionário que eu tinha no pet shop. Eu estava me tornando o escravo do pet shop, tanto eu quanto a minha esposa, porque a gente trabalhava sozinho, tinha muito cachorro, e eu comecei a sentir que aquilo ali eu não queria pra mim, porque eu não conseguia tirar férias. A gente estava pensando em ter filho, hoje a gente tem a Cecília, né? A gente estava pensando em ter filho, mas como que a gente ia ter filho no meio desse furacão? E eu aposto que com vocês, assim, também na maioria das vezes, vocês também devem estar pensando como que foi na situação de vocês, né? Mas como que a gente vai ter filho dependendo única e exclusivamente o pet shop da gente, né? Como que a gente consegue, digamos assim, melhorar essa situação de não ser o escravo, de o pet shop não depender só da gente? E eu vou falar pra vocês, tem jeito sim, tá? Eu tive uma ideia. Eu falei com a Laura, falei, amor, a gente tá trabalhando demais e não tá tendo lucro. Mas aí o que a gente vai fazer? A gente tinha aquela crença, né? Aquela crença de que a gente não podia modificar os nossos valores de banho, porque o concorrente do lado tá com valor tal, o outro tá com tal, enfim. Eu comecei a perceber o seguinte, cara, se eu modificar o valor, eu vou perder cliente. Então, aquilo ali tava pesando pra gente, a gente acabou fazendo o seguinte, a gente sentou um dia e falou, não, isso aqui tem que mudar. E daí a gente começou a se desenvolver como gestor. Se desenvolvendo como gestor, a gente começou a perceber que a nossa precificação estava horrível, que horrível mesmo, tá? Tipo, tinha alguns tipos de cães que a gente estava pagando basicamente o que a gente vinha aqui trazer para tomar banho. Então, quando tu trabalha sozinho, quando tu tem uma pet shop pequena, tu consegue ser mais maleável na questão dos preços, tá? Tu consegue, mas tu também vai chegar num teto. E quando tu chegar nesse teto, vai ser o teu teto de exaustão. Tu não vai mais conseguir fazer, tu tá trabalhando sozinho, então tu vai chegar em determinado momento que tu vai fazer, sei lá, 10 cães por dia, e aquilo ali vai ser o teu limite. Sendo o teu limite, tu não vai ter como, digamos assim, como barganhar, como aumentar, como se desenvolver, como é que tu vai ganhar mais dinheiro. Então tu vai ter que trabalhar nos valores do mercado, vai chegar num momento que tu não vai conseguir mais se desenvolver e tu vai estagnar. Então a gente não queria isso pra mim, eu tenho certeza que vocês também, alguns de vocês não querem isso pra vocês. Então a gente procurou evolução justamente pra isso, pra gente conseguir montar uma equipe eficiente que faça com que eles trabalhem pra gente de uma maneira que eles estejam sentindo que estejam trabalhando pra Sente e não pra uma pessoa, pra mim, Laura, e pra mim, Thiago. A gente quer uma cultura de empresa. A gente quer algo que eles sintam orgulho de trabalhar com a gente. E é sobre isso que a gente trabalha, tá? É sobre isso que a gente quer. Quando eu tive essa grande ideia que é começar a procurar mais valor no cliente que eu já atendia, tá? Quando eu tive que passar por essa transformação, sim, eu tive que mudar a precificação, né? Tanto dos banhos, quanto da tosa higiênica, quanto da tosa. Não foi assim, hoje eu vendo de 10 reais para 50. Não, foi uma transição leve.
é uma transição não violenta, até para o cliente não correr de cara, né? Então vai ser uma transição leve. Comecei a tirar o Taxi Dog também, que era um calo pra gente, porque a gente gostaria que os clientes viessem muito, não se comparem, nem todo negócio consegue fazer isso, porque no nosso modelo de negócio a gente queria que o cliente viesse para nossa loja, para nossa estrutura de loja, para a gente conseguir vender para ele. Então não se preocupem que não é fixo esse nosso pensamento. Para cada modelo de negócio tem que ter, tem modelo de negócio que o Taxi Dog é maravilhoso e ele sim faz a diferença, tá? Se vocês souberem cobrar da maneira correta também, tá? A precificação. Mas nós tiramos o Taxi Dog e começamos a investir no que hoje a gente chama de serviço extra. E o serviço extra naquela época para mim era só fazer tosa higiênica e tosa, assim como é para muitos de vocês. E eu me deparei com um problema falando assim, cara, como é que eu vou fazer uma venda de serviço extra se nem eu compraria? Como que eu vou conseguir convencer o meu cliente a comprar uma ideia que às vezes nem eu compro? Como que eu vou convencer o meu cliente a querer chegar na minha pet já pedindo tal serviço extra? Que não seja a tosa, porque a tosa higiênica e tosa são serviços extras que em cães peludos como Shih Tzu, como Poodle, como vários cães peludos, é meio que uma obrigação, é algo que vai acontecer em um determinado momento. Ele vai ter que fazer uma tosa higiênica quando começar a ficar com partes íntimas muito peludas, e a tosa quando ele sentir necessidade de o cachorro ficar mais parelhinho, sei lá, como que eu chamar, deixar uma estética melhor, né, para o cachorrinho dele da forma com que ele quer, da forma com que ele queira contratar. Então, isso para mim não é considerado um serviço extra. Serviço extra para mim hoje, depois de muito tempo, a gente criou diversas nomenclaturas, né, para o serviço extra. A gente tem espadas patas, a gente tem harmonização facial, a gente tem hidratação de volume, hidratação liso perfeito, hidratação sensis, hidratação de nutrição. Bom, vocês podem brincar com o nome que vocês querem, hidratação glamour, hidratação luxo, gold. Vocês podem trabalhar do jeito que vocês acharem necessário o nome das hidratações, inclusive o nome dos serviços também, tá? Então vocês podem fazer o que vocês acharem necessário. Nossa, o tempo hoje aqui no Rio Grande do Sul tá forte. Deu agora um trovão assim, ó. Mas vamos lá, vamos seguir firme. Continuando, a gente está falando em serviços adicionais, e os serviços adicionais eles fazem a diferença hoje no nosso banho tosa. Para vocês terem uma noção, hoje a gente praticamente tem vezes e tem meses que a gente faz mais serviços extras. Não estou contando tosa higiênica, não estou contando tosa higiênica de pacote, não estou contando hidratação. A gente faz mais serviços adicionais do que números de banho. E isso, para vocês terem uma noção, é geralmente em torno de 30% do nosso faturamento. Quando eu falo faturamento, eu digo do valor que a gente recebe, tá? Só que o serviço extra, ele não exige muito custo. Então, quando eu estou falando em 30% de faturamento, no mínimo eu falo em 25% de lucro. Por que que eu falo isso? Porque eu não tenho gasto, quando eu ia fazer uma hidratação, eu substituo o condicionador por uma hidratação. Então o gasto do condicionador eu substituo pela hidratação. Eu tenho mais do que 3 minutos, 4 minutos a mais num serviço bem feito, concordam? E a gente aqui precifica uma hidratação dependendo do porte, a gente parte aí de R$45. Ah, mas aqui eu não tenho, aqui na minha cidade eles não aceitam esse valor de hidratação. Gente, o cliente ele não compra, ele não enxerga números depois que ele enxerga benefício. Ele sim vai ter que balancear quando ele sentir que ele está com um pouco de dinheiro, ele vai ter que escolher se ele vai comprar tal coisa ou não. Mas quando o cliente enxerga benefício, por que vocês acham que o cliente traz o cachorro para tomar banho? Ele está muito bem lá na casa dele, prestem atenção e pensem se não é assim com vocês também. Vocês estão muito bem na casa dele, sentados na sua casa, olhando uma Netflix, e aparece o Todd na tua frente, todo sujo ou todo fedorento, a tua casa limpinha, e daí tu pensa assim, eu preciso levar o Todd para tomar banho. Tu tem uma decisão a fazer ali, ou tu dá banho no Todd em casa, ou tu vai pagar para levar numa pet shop. Qual que é o problema? O Todd está sujo. Qual que é o benefício? Vou receber o Todd limpo. Enxergam que quando ele está tendo essa decisão entre problema e resolução, ele enxerga pet shop como um benefício, correto? Então ele vai trazer o cachorro aqui, a gente vai dar banho, a gente vai entregar o Todd de volta e ele vai ter o benefício do cachorro estar limpo, certo? Pensando nesse modo, por que raios vocês imaginam que o tutor vai
comprar uma hidratação se ele não saber realmente qual que é o benefício da hidratação. Ele precisa enxergar o benefício. Como que ele vai enxergar o benefício? Como que nós, donos de pet shops, temos a responsabilidade de passar adiante essas informações para o cliente saber dos benefícios da hidratação? É só falando hidratação? Falando o termo somente hidratação não vai vender. Não quer aproveitar e fazer uma hidratação, por mais que seja óbvio a palavra, por mais que pareça óbvio para as mulheres, por mais que, num primeiro momento, se tu só falar assim, não quer aproveitar uma hidratação quando ele vier para o banho, vai parecer que tu está empurrando um serviço extra. A gente quer vender serviço extra? Quer, mas não precisa parecer empurrado. Se tu falar para o cliente que é o benefício da hidratação muito antes de fazer a venda, então agora começamos as partes dos conteúdos, então prestem bastante atenção. Se vocês falar para o cliente qual que é o benefício da hidratação, ele vai absorver isso e ele vai ter uma decisão a tomar a partir daquele momento. Que é, se eu sei que o meu cachorro vai ficar hidratado, o pelo vai ficar com mais elasticidade, vai ficar com a cutícula selada, vai ficar com a pelagem mais nutrida, se eu reparar que em casa depois, eu vou falar isso para o cliente, óbvio, se ele reparar que em casa o banho vai durar mais porque a cutícula está fechada, o pelo fica mais macio, fica mais brilhoso, enfim, inúmeros benefícios que tu pode falar para o cliente. Ele vai, e depois disso tu falar, e olha, e esse serviço é importante por tal motivo no teu pet, porque eu como sou autoridade no assunto, eu não preciso falar que eu sou autoridade, né, mas eu vou falar, eu que trabalho com pets, eu identifiquei que o teu pet está com um pelo assim, 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 e eu tenho certeza que ele vai melhorar se tu investir tanto com uma hidratação. Ele vai ter uma decisão a tomar. Ele vai ter a decisão de ele ter dinheiro para investir nisso ou não, mas ele não vai mais ter o pensamento que vocês estão empurrando algo para ele, porque ele vai enxergar o benefício. Então vamos lá. Minha letra não é boa, tá? Benefício. Gravem esse nome quando vocês forem fazer qualquer venda de serviço extra. Isso aqui resolve um problema. Meu cachorro tá fedido? Vamos recapitular. Meu cachorro tá fedido? Problema. Meu cachorro está limpo, cheiroso dentro de casa? Benefício. Quando eu acordo de manhã para ir trabalhar. Quando eu acordo, eu tenho que acordar e é realmente chato acordar. Eu não gosto muito de acordar, não sei se vocês gostam ou não gostam. Eu não gosto muito de acordar cedo, mas eu tenho que acordar. Por quê? Porque se eu não acordar e ir trabalhar, eu vou gerar um problema financeiro, porque eu vou perder o emprego, ou eu não vou lucrar, ou eu não vou ter, e eu vou trabalhar, porque eu preciso de um benefício. A vida inteira da gente, a gente se mantém basicamente dentro dessas duas palavras, problema e benefício. Mas a gente às vezes custa entender isso quando a gente vai vender para alguém alguma coisa. A gente custa se ligar que isso também funciona para tudo. Quando a gente tem um serviço aqui que eu vou falar para vocês que se chama Espadas Patas. E a abordagem do Espadas Patas, ela pode ser inúmera, tá? A gente faz o Espadas Patas com o Pet Glove, que é da Softcare, mas também tem outros hidratantes, tá? No mercado, não vamos entrar muito em marcas, né? Mas a gente tem o Pet Glove e o Pet Glove tem uma característica. O Pet Glove tem a característica de não deixar o cachorrinho escorregar, porque ele tem uma aderência maior quando tu passa. Então vamos lá. Só por essa informação, eu tenho alguns, tantos inúmeros argumentos para utilizar com quem? Vamos lá. Vocês concordam comigo que o cachorro ele vive dentro de um apartamento ou dentro de casa e é porcelanato o piso, ou é piso laminado, ou, sei lá, inúmeros pisos que são escorregadios. O Spitz, por eu entender da raça, o Spitz, o Linguicinha, o Shih Tzu, todos os cães de porte pequeno, eles têm uma predisposição a ter problemas articulares. Por quê? Porque quando eles têm a pata curta, quando eles forem pular, quando eles forem descer de algum lugar, tudo é absorvido naquela mínima pata que eles têm. Então o impacto inteiro é absorvido e geralmente dá na coluna mesmo. Mas vamos lá, falando em partes lisas que nem eu estava falando. O cachorrinho ele não tem movimento assim, ó. O macho ele tem movimento de levantar a pata, né? Ele tem movimento lateral de levantar a pata porque ele faz xixi. Mas ele sabe o limite que ele pode chegar quando ele faz xixi. Agora, é diferente de cair no piso escorregadio de forma aberta, ele pode ter uma displasia coxofemoral.
ou ele pode ter um deslocamento de patela. Então, se eu tenho esse argumento, por que eu não utilizo esse argumento quando eu for fazer a venda do Spa das Patas, onde eu vou conseguir manter os coxins dele hidratados e com menos chance de ele resbalar dentro de casa? E funciona, gente. Porque a gente vende muito esse serviço justamente porque quando o cliente passa, ele percebe a diferença, a gente faz o antes e depois, a pata fica hidratada, a pata antes era mais branquinha, cheia de calo, depois fica mais pretinha, o cachorro para de escorregar tanto dentro de casa. A gente está resolvendo o quê? Problema. A gente está resolvendo um problema do cliente. Tudo que vocês têm dentro do pet shop, tudo resolve um problema e causa um benefício. Se vocês conseguirem passar isso para o cliente, vai acabar a barreira de vocês, de o cliente acreditar que vocês estão empurrando, porque daí é uma decisão que ele vai tomar se ele tem dinheiro para pagar aquilo ali ou não. É como a gente, quando a gente vai fazer qualquer coisa na nossa vida. A gente quer alguma coisa demais, a gente quer comprar um carro, a gente só não compra às vezes porque não tem dinheiro, mas a gente sabe do benefício que é ter um carro, não sabe? Então é exatamente sobre isso, gente, é exatamente sobre isso. A gente precisa pensar nesse sentido, e às vezes a gente não pensa. A gente às vezes fica preso na questão do bolso, do que o cliente não vai pagar. Ah, mas eu já ofereci. Gente, vocês não vão, definitivamente, vocês não vão vender para todo mundo de cara, tudo. Então, vocês vão receber não. Quando eu faço treinamento aqui da nossa equipe, a gente faz bastante com nossas recepcionistas, com nossos atendentes aqui, até com o pessoal do Bentosa. A maior parte do nosso treinamento é saber absorver um não. Porque o não, ele faz parte da venda. E se vocês forem parar para pensar, vocês não vão vender, eu vou oferecer hoje para 10, vou vender para 10. Vocês vão oferecer para 10 e talvez vendam para 1. E esse número é espetacular no início. Porque depois, se tu conseguir converter o cliente, conseguir fazer um bom serviço, conseguir fazer uma boa venda de serviço adicional, o cliente ele vai começar a entrar depois na pet shop de vocês já pedindo. Cara, é muito legal quando o cliente chega na pet shop pedindo hidratação, spa das patas, remoção de subpelo, harmonização facial. Outra coisa interessante que eu vou passar para vocês, que é sobre tosa, tá? O cliente tem um cachorro e é um Shih Tzu, tá? Ele está acostumado a vir no pet shop de vocês tomar banho toda semana. E vocês têm o serviço de tosa higiênica, e geralmente talvez vocês vão lá e dão uma tiradinha na frente dos olhos, dá uma paradinha aqui, né? Pode ser que isso aconteça? Pode, né? Mas o cliente também, se vocês não passarem todo o serviço que vocês têm em cartela, o cliente ele só imagina que vocês fazem tosa higiênica, banho e tosa geral. Mas às vezes ele está na mesma situação de antes, olhando o Todd, ele ama tanto o Todd, e o Todd olhando com aquela cara para eles ali no meio de um filme, ele parado, olhando, e tu olha assim pro cachorro, nossa, mas que cara poluída que tá o Todd. Como que tá cheio de pelo, a franja toda, esculhambada. Mas daí o cliente pensa assim, lá na casa dele, tá, mas eu não, enfim, será que eu não vou levar de tosar? Não, mas eu não queria levar ele agora, o pelo dele do corpo ainda tá alto, eu acho que eu queria levar só mês que vem. O cliente espera até o mês que vem, trazendo o cachorro, às vezes, no pet de vocês, para tomar banho, para depois vocês fazerem na tosa um serviço que vocês podiam vender anteriormente, que é uma tosa de rostinho, uma harmonização facial. Chamem do jeito que vocês quiserem, mas quando vocês treinar a recepção para olhar para o cachorrinho e falar assim, nossa, esse cachorrinho está com os pelinhos próximos da boca muito grande, não precisa esperar fazer a tosa higiênica ou a tosa geral para vocês oferecer esse serviço para o cliente. Vocês deixam de vender. O cliente, ele quer o serviço. Às vezes ele está implorando para vocês para ter um serviço adicional. E vocês não oferecem porque por medo de ele ficar chorando e não pagar. Não é todo mundo que chora, gente. Mas é o modo com que vocês colocam isso para o cliente. Não pode ser algo empurrado. Não pode ser algo que pareça uma venda. Tem que ser algo como, eu estou percebendo um problema no Todd e eu tenho aqui na minha pet shop um serviço que vai te trazer o benefício. Se ele quiser pagar ou não, aí ele vai ver depois. Uma estratégia boa para vocês usarem com hidratação, tá? Eu uso muito isso, tá? Geralmente vocês fazem um negócio que eu também fazia, tá? Então não vou me colocar como melhor aqui, porque eu também fazia isso, tá? Quando eu fazia alguma estratégia de hidratação para dar de brinde, eu dava a mais baratinha. Mas, vocês sabiam, estudando por muito tempo sobre hidratações,
Vocês sabiam que as hidratações elas fazem diferentes efeitos na pelagem? Se vocês não sabiam, depois eu consigo ensinar vocês mais sobre isso, mas enfim. Elas fazem diferentes efeitos na pelagem. Eu trabalho com a linha da Hydra, então a gente tem a Liso Perfeito, que é de... tem a de argan e a queratina. A Liso Perfeito ela tem queratina, que a queratina ela reconstrói a pelagem. Então ela pega um pelo que está totalmente destruído e reconstrói. Deixa maior, deixa mais grosso, deixa com a cutícula fechada. A de argan, que é a mais baratinha, ela só faz o quê? Ela tem cargas que dão mais caimento à pelagem, então elas pesam a pelagem, mas elas não reconstroem pelo, ela não constrói cutícula, ela não sela a cutícula, ela não nutre, ela só dá peso para o pelo ficar um pouquinho mais pesado. Em alguns casos fica até ruim. Se você tem um York, por exemplo, que está com o pelo oleoso, ele vai ficar com aspecto muito ruim. Então, o que acontece? Quando eu estou dando de brinde, daí a pessoa pensa assim, mas eu estou dando de brinde, tem que ser o mais baratinho. Não, gente, vocês precisam dar a melhor hidratação que vocês têm aí no pet shop de vocês de brinde. E quando o cachorro estiver saindo, vocês vão chegar, e existe uma estratégia para isso, tá? Não é sair dando de brinde, tem que ser um cliente potencial. Muitas vezes a gente faz isso no primeiro banho, quando a gente vai oferecer a primeira vez a hidratação, o cliente fica meio resistente. Daí eu falo, não, quer saber, eu vou fazer de brinde para ti uma hidratação, depois tu presta atenção em casa. Antes do cachorro ir embora, quando ele estiver saindo, quando eu for entregar para o cliente, eu vou reforçar para o cliente. Vou reforçar e vou falar assim, tu viu como o fulaninho ficou bonito? Dá uma reparada em casa que o banho vai durar mais, porque foi feita uma hidratação Liso Perfeito no cachorro, no seu filhotinho de 4 patas, e o banho vai acabar durando mais porque ele está com a cutícula selada. Tu vai perceber que vai ficar mais macia a pelagem, tu vai perceber inúmeros benefícios. Tu pode falar 10 benefícios da hidratação. E eu preciso que tu preste atenção nisso em casa, porque esse serviço custou R$45 a mais, mas eu estou te dando de brinde, tá? Então, ele vai, por mais que seja inconsciente, ele vai prestar atenção em casa, gente. E eu tô falando R$45, vocês cobram 20, enfim, o valor que vocês cobram, a precificação é um outro passo que a gente tem que trabalhar depois, mas falando sobre isso, vocês percebem a diferença que é quando vocês colocam a responsabilidade visual para o cliente e ele vai prestar atenção em casa, e daí sabe o que vai acontecer? Ele vai trazer para o banho na próxima semana, tu vai oferecer a hidratação para o cliente e ele talvez fale que não, né? Mas ele vai saber a diferença depois entre banho e hidratação, porque o banho ele vai ficar bom, mas ele vai durar bem pouco, ele vai durar menos, porque o banho é higiênico, ele é feito para tirar sujeira. Nós somos uma empresa estética, a gente trabalha para tirar sujeira. E a hidratação, deixar o cachorro higiênico, limpo. A hidratação hidrata, é outro nome, é outra função. Vocês entendem a diferença de como se aborda o cliente? Como que é diferente? É sutil, parece óbvio, mas ninguém faz. E quando tu começa a fazer, tu começa a vender. Porque quando tu começa a vender e tu vê números, daí tu começa a se libertar. E é libertador mesmo, depois de um tempo tu conseguir vender. É libertador, às vezes, tu ter um banho a R$70 e tu vende 130 só em serviço extra e mais 70. Às vezes o banho que iria dar R$70, a gente vende às vezes banho aqui de 60, R$70 que se torna 200 sem tetose higiênica, só com serviços extras. Então, isso é impossível, não é impossível. Eu mostro para vocês comandos, se vocês quiserem, eu faço o que você... Não é impossível, é só saber trabalhar. Mas o meu cliente não é assim. O bairro que a gente está aqui hoje, que é um bairro aqui de Canoas, ele não é um bairro de rico. Ele não é um bairro de pessoa de classe A. Ele é um bairro de B++ C. Então, por que essas limitações? Por que vocês pensam que não dá? Vocês precisam primeiro tentar aprender. Primeiro tentar fazer. Então, eu tô aqui justamente para isso, tá? Tô aqui justamente para... Agora vamos falar um pouco, já falamos bastante de serviços racionais, o jeito certo e o jeito errado da abordagem errada e o jeito certo de como se deve fazer, né? E agora a gente vai falar um pouco do jeito certo e o jeito errado da organização do banho e tosse. Primeiro começa o jeito errado, tá? Geralmente o jeito errado, que eu fazia também, tá? Não tiro minha carga de responsabilidade. O jeito errado ele começa com pessoas com a recepção. Geralmente é com recepção, ou quem faz o taxi dog, ou com quem recebe o pet. Por quê? Chega o cachorro, não pega dados, só pega o contato do WhatsApp com o cliente, porque acredita que só seja isso, guarda as informações todas na cabeça. Gente, como é que a gente vai crescer assim? Como é que a gente vai crescer? Como é que a gente quer ter algo que se expanda guardando tudo na cabeça? Mas eu tenho um Excel.
já é um bom começo. Se vocês tiverem um Excel, pelo menos eu entendo que vocês estão se preocupando com algumas coisas sobre números. Mas se vocês guardam tudo na cabeça, vai ser muito difícil de vocês crescerem ou pensarem em crescer, porque como que o meu coleguinha do lado que está trabalhando comigo vai saber das informações que eu tenho na minha cabeça? Eu não vou ficar dando banho e conversando com todo mundo. Então, muito menos quando vocês chegam o pet e vocês não conseguem coletar os dados do pet. Cara, é muito importante coletar dados do pet. É importante saber a idade do pet, é importante saber as cores da pelagem, qual que é o tipo de pelagem. É importante saber disso, saber o número de tutor, saber como que ele está chegando logo quando ele chega, fazer um bom check-in. Então, o banho, a organização do banho começa na recepção. Não pensem que o processo de banho ele inicia dentro quando a gente está com o cachorro na banheira. Não é. O processo de banho começa no primeiro contato que o cliente tem contigo, seja o WhatsApp, seja por telefone, seja presencial. Então, o processo de banho começa assim. Então, o jeito errado é esse. A gente chega com nenhuma informação para o banho em tosa. E como é que o banho em tosa vai adivinhar as coisas e como é que vai funcionar o negócio da forma correta. Então, é muito trabalho. A gente tende a pensar isso, né? A gente tende a pensar que tudo vai dar trabalho. Mas, gente, é libertador quando vocês começam a perceber que o que te dava trabalho era ter tudo na cabeça. Isso sim te dava trabalho. Isso sim te deixava exausto. Isso sim te deixava com as mãos algemadas. Então, o jeito certo, gente, é realmente a gente chegar, como a gente faz aqui na Sente hoje, ter um check-in, uma mesa específica para receber o pet. Perder 2, 3 minutinhos, às vezes, com o cliente fazendo o check-in, pegando os dados todo o cliente, preenchendo, botando no sistema. Porque eu tenho um histórico, esse cliente já fez hidratações tantas vezes, esse cliente já fez, ele não coloca perfume, esse cliente tal, tudo que é informação ele tem ali naquela hora do check-in. Então, o jeito correto é esse, e não existe um meio jeito correto, gente. É difícil? Não precisa. Eu tenho que combinar um negócio aqui com vocês. Eu estou passando várias estratégias e várias dicas para vocês. E eu não quero que vocês tenham o mesmo sentimento que eu tive quando eu comecei a receber tantas informações, que é um sentimento de que é muita coisa para mudar, vai ser muito difícil. A gente mudou uma coisa de cada vez. No início gera confusão, mas a gente precisa mudar somente uma coisa de cada vez. É só isso que eu peço para vocês. Amanhã, quando você chegar no pet shop de vocês, peguem um exemplo do que eu estou dando para vocês e façam só ele. Faz só com hidratação, faz só com tosa de roxinho, faz só com remoção de subpelo. Nossa, a remoção de subpelo é muito fácil de vender. Ai, senhor. A remoção de subpelo, ela tá na cara para ser vendida. O cachorro chega soltando pelo por tudo que é lugar e a gente não é capaz nem de perguntar pro cliente assim, nossa, tá caindo muito pelo na casa de vocês, o sofá tá sempre cheio de pelo, né? Ele solta muito pelo, né? E o cliente, nossa, ele solta muito pelo mesmo, eu não sei o que eu faço. E daí a gente não é capaz, às vezes, de falar que a gente tem esse serviço aqui na Pet, que é uma tosa invisível. Não inventem e criem o nome que vocês quiserem, mas ele está pronto para ser vendido. Daí, vamos lá, de novo, saibam precificar, eu estou aqui para ajudar vocês nisso, saibam precificar da maneira correta e vocês vão ver o benefício, porque o cliente ele vai chegar aqui na volta retornando Golden, meu Deus do céu, né? Golden eu nem preciso mais falar praticamente de remoção de subpelo, eles já chegam solicitando a remoção de subpelo. Então, entendem? Façam uma coisa só. Só uma coisa, vocês já vão ter muita diferença no final do mês no faturamento da loja de vocês. Só uma. Se desenvolvam. Não pensem que as metas aqui na nossa loja são de ter que vender tudo no mês. Não, a gente coloca uma meta, ou pelo menos uma meta específica por semana. Essa semana eu vou me dedicar a vender hidratação. Essa semana eu vou me dedicar a vender espadas-patas. Essa semana eu vou me dedicar a vender pasta de dente e escovação dental. E foquem nisso na semana inteira. Vocês vão ver o poder que tem. E depois me corrijam. E depois comentem, mandem para mim no direct. O poder que tem o foco de uma semana inteira e não de uma confusão mental de estar indicando 1000 coisas ao mesmo tempo. Obviamente, quando tem um cachorro que precisa de 5 serviços adicionais, eu não vou indicar, não, hoje essa semana é só da hidratação, eu vou indicar só hidratação. Não, óbvio, né, gente? Eu estou falando na questão de me desafiar, aquele cliente que nunca fez nada. Mas sejam mais sutis, percam um tempinho para conversar com o cliente, perguntar como é que tá o Todd em casa, como é que tá o Thor tá perdendo muito pelo, o Thor, nossa, eu senti que o pelo do Thor tá bem ressecado, né? Você não percebeu? O banho dele tá durando bastante tempo ou não? Ah, pois é.
Tá, e ele tá mordiscando muitas coisas em casa? Nossa, ele é terrível, bom, ele provavelmente ele tá ansioso. Gente, tudo que é conversa que tu tiver com o cliente, obviamente, feeling, obviamente vocês têm que sentir, às vezes, o cliente às vezes tá com pressa e quer ir embora, então, por favor, né, não vão ser também inconvenientes às vezes, né? Mas quando a maioria dos clientes querem conversar, a maioria dos clientes, no WhatsApp, como é que faz para vender, se vocês não têm tanto contato assim? Vídeo, gente, é mandar vídeo, é comprovar. Ó, tá vendo aqui, ó, o teu cachorrinho tá soltando muito pelo, quer ver? Pega um rake, um fulminator, faz a remoção, manda um videozinho, a gente tem esse serviço que tira tudo isso aqui de pelagem. Então, gente, não criem desculpa, se desafiem, porque a gente tem um leque aí, tem um leque de coisas que dá para ser utilizadas, que dá para ser de estratégias, e eu tenho milhares de estratégias para vocês conseguirem fazer mais venda de serviço adicional, para vocês conseguirem padronizar o banho e tosa. Eu recebi uma enxurrada de comentários sobre a máquina de secar, alguns defendendo a máquina de secar, outros não. A máquina de secar, ela é sim, a gente considera ela praticamente um profissional, mas ela não faz milagre. Ela está aqui para ser um adicional no nosso processo de banho, mas ela não é a que eu não vou deixar de contratar um funcionário porque eu tenho uma máquina. Porque eu consigo ganhar tempo com ela, eu consigo ter uma prova real de finalização, de não mandar o pet. Acabou muito o problema de mandar o pet embora com o pet úmido ainda, acabou esse problema, graças a Deus. Por quê? Porque eu soube utilizar a máquina de secar do modo correto. E daí eu criei ali na máquina de secar também a cromoterapia de luz azul, que parece ser um negócio impossível de fazer, né? Mas eu ensino vocês em 5 minutos a colocar a cromoterapia de luz azul dentro de uma máquina de secar. Então, é muito mais a nossa capacidade de criação do que de ficar encontrando problemas. Porque hoje, quando eu crio um problema na minha cabeça, eu já procuro o benefício. E é assim que está desenvolvendo, e é assim que a gente desenvolveu tanta coisa aqui no nosso pet shop. Tem um outro sentido que eu queria conversar um pouquinho com vocês, que é a parte do jeito certo e jeito errado. Deixa eu tomar uma água aqui, que a minha voz tá sumindo já, né? Mas é bom, né? É bom que eu tô passando bastante coisa, bastante conhecimento. O jeito certo e o jeito errado de vocês fazerem um atendimento para venda de pacotes. Vocês têm muita barreira com pacote, né? Vocês têm muita barreira, inclusive foi a terceira mais votada na enquete lá, por isso que eu vou falar um pouquinho com ela sobre isso. Vocês têm muita barreira para vender pacotes de banhos, né? O pacote de banho, num primeiro momento eu também tive muito medo de não saber o que fazer, né? Com aquele dinheiro todo que entra. Daqui a pouco eu vou vender um pacote. Quando eu falo pacote de banho, eu falo pacote de banhos longos. Hoje a gente praticamente não vende pacote de 4 banhos. É de 12 a 48, né? Que a gente vende bastante. Num primeiro momento eu não me sentia muito confortável também, porque eu não tinha muito controle financeiro. Então quando eu imaginava assim, eu vou receber 12 banhos, vai ser 3 meses mais ou menos do cachorrinho, eu vou receber tudo na primeira, eu vou gastar tudo, mês que vem ele vai vir tomar banho, eu não vou ter. Mas eu comecei a perceber que o cliente, eu até comentei sobre isso em alguns vídeos que eu coloquei, eu comecei a perceber que o cliente ele desembolsava o dinheiro no primeiro banho, né? No de 12, quanto maior o pacote, melhor. Ele desembolsava o dinheiro, ele tinha o gasto realmente, mas ele não era sensitivo para ele todo mês vir aqui no pet shop e pagar, toda semana vir aqui no pet shop e pagar o banho toda semana, então aquele valor ele não tinha mais. Aí a gente começou a perceber que o cliente ele conseguia, a gente conseguia vender mais serviço extra justamente porque ele pensava assim, hoje eu não tenho gasto com outra coisa, já está pago, o banho já está pago, eu vou fazer porque eu quero experimentar porque vai ser bom pro meu cachorrinho. Mas ele já tinha gasto o valor do banho e ele acaba comprando um adicional justamente por isso. Então imaginem, gente, a gente fica preso a algumas coisas tendo medo e hoje, por incrível que pareça, a maioria dos meus clientes que tem pacote, eles gastam mais com serviço adicional do que com o valor do banho. E eu também consigo vender pacotes de serviços adicionais. Vocês acreditam que eu consigo vender? Vocês acreditam que eu consigo vender pacote de remoção, pacote de hidratação, todo o banho, pacote de remoção de subpelo, pacote de espadas-patas? Eu tenho uma tática para nossos pacotes de banho que eu penso o seguinte, ó. No pacote de banho, e anotem isso que é importante, tá? Vamos lá. Notem isso que é um negócio legal. Olha que chique que eu tô com esse negócio aqui, né? Ó, vamos lá. Eu tenho um pacote de 12 banhos. Tem que ser visual isso, tá? Eu tenho um pacote de 12 banhos.
vai ser 12 banhos que ele vai ter para frente. Dentro desses 12 banhos, o cachorro faz tosse higiênica uma vez por mês. Concordam? Concordo. Mas eu não preciso dar 13 higiênicas só porque eu acho que ele tem. Eu vou lá, sei lá, dar uma ou duas higiênicas aqui, que são o valor que completa o pacote. Mas eu penso em algumas coisas adicionais ao pacote, porque eu não quero dar tanto desconto. Se o banho é 60, digamos assim, eu não quero dar passe para 58. Ah, mas é muito pouco, meu cliente não vai ver benefício, beleza? Mas ele tem que enxergar benefício nas coisas extras, e isso tem que ser visual, gente. Ó. Eu criei o pacote de 12 banhos e coloquei 12 escovações de dente. Escovações. Mas isso aqui é o serviço de escovação. 12 serviços de escovação de dente. O que me abre brecha aqui? O serviço que o cliente vai ganhar se ele fechar o pacote de 12 banhos, ele vai me abrir uma brecha, uma lacuna, onde eu vou poder vender pasta de dente. Concordam? Pasta de dente e escova de dente. Ah, mas é muito pouco, não sei o quê. É um serviço que eu já iria praticamente no banho. Te custa muito? Não te custa tanto. O cliente faz recorrência? Não faz com tanta recorrência. Mas já que ele está ganhando, eu vendo a pasta de dente, ofereço para ele deixar aqui a pasta de dente. Além de ele fidelizar no pacote, ele não vai querer mais perder essa frequência de pasta de dente. Tem outro benefício no pacote de 12 banhos, tá vendo? Então aqui, ó, tem outro benefício no pacote de 12 banhos, que é, no segundo banho, o meu banhista era recente que eu contratei o meu banhista e ele não deu um banho muito bom. Esse segundo banho aqui, o meu cliente chamou no WhatsApp, me falando que o segundo banho é bom, que se mudou o banhista, enfim. Aquela mensagem que a gente recebe de feedback ruim, né? Vocês concordam comigo que se ele não tivesse pacote de banho, talvez ele não levaria mais o pet dele no meu banho e tosse? Mas como ele ainda tem 10 créditos de banho, eu ainda vou olhar para dentro da minha operação, ele vai se obrigar a retornar, eu vou olhar para dentro da operação, vou ver o que eu fiz errado, eu vou ver por quê, porque eu estou começando a dar bola para feedback, né? Eu vou de novo olhar para dentro da minha operação e na minha operação eu vou perceber que realmente estava errado, porque o banhista tal, já que eu estou começando a ter um banho tosse organizado, né? O banhista tal era novato, deu um banho ruim, e eu vou conseguir recuperar a confiança desse cliente, porque ele ainda tem 10 banhos. Então, o pacote ele fideliza até por isso. E, além de outros benefícios, que é, às vezes o cliente um mês está com dinheiro, outro mês não está. Se ele pagou 3 meses antecipado, no segundo mês ele está sem dinheiro, mas ele não vai precisar pagar o pacote, porque ele já está pago. Então, ele vai continuar trazendo, porque já está pago o pacote. Ele não vai deixar de trazer porque está sem dinheiro, porque se ele não tivesse pacote, ele ia deixar de trazer. Vocês entendem que a gente fica limitado em alguma coisa? Qual que é a solução para quando eu tenho um pacote de banho de 12 banhos e recebo tudo numa vez? Primeiro, eu vou ter que cuidar realmente para mim não gastar mais, então eu vou ter que ter um controle financeiro. Segundo, eu vou precisar procurar novos clientes e fechar novos pacotes mês que vem. Então isso entra dentro de algumas metas. Então não é... As barreiras geralmente estão aqui, tá? Geralmente as barreiras estão na nossa cabeça, mas eu tenho como ajudar vocês com diversas estratégias, diversas coisas que vão fazer o pet shop de vocês evoluir, eu tenho certeza absoluta, tá? Então eu não vivi isso, né? Eu não vivi isso somente na teoria, eu vivi tudo isso que a gente está tendo aqui, eu vivi na prática. Tudo isso, eu queria mostrar para vocês o jeito que essas gurias estão brincando aqui com a Cecília. Depois eu vou mostrar a Cecília para vocês. Vocês querem ver a Cecília? Comentem aqui no... Daqui a pouco a minha equipe aqui vai falar se vocês comentarem se querem ver a Cecília ou não. Comentem aqui que eu mostro a Cecília para vocês. Eu não vivi isso só na teoria. Eu não estudei tudo isso. Eu vivo isso aqui na prática. Eu tenho 2 lojas, eu tenho uma loja no centro, aqui de Canoas. A gente pegou aquele ponto também, quase não tinha movimento, a gente praticamente triplicou o faturamento. E quando eu digo faturamento, hoje a gente sabe que a gente tem uma margem líquida do lucro de 20% a 30%. Lucro, tá? Não é faturamento, lucro é o que sobra. Pagando o meu Prolabore, pagando o Prolabore da Laura, pagando os
funcionários, tendo gasto com aluguéis, tendo gasto com investimentos, sobra 20 a 30%, tá? Hoje eu tenho a ciência disso porque a gente tem um controle financeiro melhor, quando antigamente eu não tinha. Mas se me falassem isso há um tempo atrás, lá quando eu comecei, quando eu estava no início de tudo, provavelmente eu ia duvidar, ou eu ia realmente ficar pensando, ele conseguiu porque ele é sortudo, ele conseguiu porque... Mas não é, gente. Não é tão difícil assim. Quando vocês estão no furacão, vocês não conseguem enxergar tão bem. Mas quem está de fora consegue enxergar melhor. Às vezes é falta somente de uma pessoa te direcionando, de alguém te mostrando como que é possível isso, como que é possível essa mudança, como que vocês vão conseguir fazer isso, e é sutil, gente. Como eu falei para vocês, tendo a minha ajuda ou não tendo a minha ajuda, tendo a minha ajuda vai ser mais fácil. Não tendo a minha ajuda, vocês vão continuar com os problemas e vai ser mais difícil, né? Então, pensando nisso, e é justamente por causa dessa jornada que eu vou mostrar para vocês os próximos passos aqui. Até aqui eu compartilhei com vocês, né? Tudo que a gente passou, tudo que a gente fez, tudo que a gente faz, algumas estratégias. Mas, na verdade, isso aqui é apenas o início, tá? Na verdade, isso aqui é apenas o começo. Tudo que eu compartilhei aqui com vocês é só o início da minha jornada, como é que foi, como que é. Eu sei que vocês, às vezes, estão aí, trabalham duro, chegam em casa tarde, chegam cansados, exaustos, às vezes querem dar atenção pro filho e não conseguem. Eu já passei por isso também. Eu ficava pensando se valia a pena passar por tudo isso, se valia a pena eu deixar de visitar meus pais que moram no interior, porque eu trabalhava de domingo a domingo, se valia a pena eu me dedicar tanto ao serviço e perder o crescimento dos meus filhos. E às vezes eu ficava pensando que todo esse trabalho que eu estava tendo, eu não era recompensado por isso, eu não me sentia bem. Mas é muitas vezes porque eu estava na direção errada, sabe? Eu estava, lá no início eu estava, antes da gente conseguir se capacitar, né? Antes da gente conseguir estudar bastante para conseguir se desenvolver, eu pensava que não valeria a pena ter tanto esforço assim, porque eu não conseguia treinar ninguém, eu não conseguia sair do operacional, eu não conseguia nada, eu estava preso e eu estava preso nas minhas cadeias aqui, eu estava preso com algemas, eu e a minha esposa, onde eu estava anteriormente ainda pensando que eu saí de um serviço que eu estava relativamente ganhando bem. Eu saí daquele serviço e fui precipitadamente, no meu ponto de vista naquele momento, investir em empreender. Mas eu estava completamente errado, porque depois que eu comecei a me desenvolver, quando eu comecei a criar mecanismos para conseguir melhorar isso, foi que a minha vida mudou. E mudou mesmo, tá? Eu comecei a perceber que eu lidava com problemas muito melhor. Eu não dava tanta ênfase a problemas, eu conseguia me concentrar mais e conseguir absorver realmente que a gente, como empreendedor, é uma máquina de resolver problemas. E depois que eu consegui me conscientizar disso, eu comecei a ter uma eficiência melhor dentro da minha empresa. Foi aí, né, que eu comecei a perceber que depois que eu comecei a melhorar, depois que eu comecei a ter todo esse desenvolvimento, todo mundo começou a ganhar. Eu comecei a ganhar, minha esposa começou a ganhar, a minha empresa começou a ganhar, os meus clientes começaram a ganhar, os meus colaboradores começaram a ganhar, todo mundo saiu ganhando por causa do desenvolvimento que era minha responsabilidade de ter. Mas, gente, assim, em uma aula eu não tenho como mostrar tudo isso para vocês, tá? Em uma aula eu não vou conseguir, já batemos 1h10 aí de live, em uma aula eu não vou conseguir mostrar tudo isso para vocês. Eu acho que eu tenho tanta capacidade, tanta coisa para mostrar para vocês que realmente em uma aula vai ser pouco. Em uma aula, um evento que nem o de hoje é mínimo, é pouco. E foi por isso que eu quero com muito orgulho falar isso para vocês. Foi por causa desse propósito, né? De que eu preciso elevar a régua, né? De alguns banhitosas, de quem se permitir. Porque é isso mesmo, vocês precisam se permitir a querer crescer, a querer se desenvolver. Foi por isso que eu criei o meu método, que se chama Método EAB, Enxergue Além do Banho. O método EAB, ele foi desenvolvido justamente por um problema que eu tinha, que eu só ficava preso em banhitosa, e eu não conseguia enxergar as várias oportunidades que o dono de pet shop e quem trabalha nessa área tem, que não é só o banho, que não é só ficar resolvendo o problema, que não é só ficar preso a coisas pequenas que não te trazem, só te desgastam, só te limitam, só te botam para baixo.
É dar valor realmente àquilo que te potencializa, àquilo que te faz crescer. Então, no método EAB, eu tenho alguns entregáveis que eu vou entregar para vocês, que são todo o cronograma, né, desse método, que eu criei especificamente para vocês conseguirem se desenvolver, para vocês conseguirem passar para outro nível, e tenho certeza absoluta que é simplesmente fácil de vocês conseguirem desenvolver por causa desse método, tá? O método EAB, ele é um caminho bem organizado, tá? Para vocês saírem do ponto A, que é o que vocês estão hoje, né? Vou passar o nosso para eu explicar para vocês. Olha a capilaridade. O método EAB. Método EAB. É um caminho para vocês se locomoverem, para eu levar vocês do ponto A ao ponto B, tá? O ponto A é o que se encontra hoje, e o ponto B é o ponto que vocês querem chegar, é o destino que vocês querem chegar, que eu vou conseguir ajudar vocês a fazer isso, tá? Então a gente vai ter o método é desenvolvido, ele é separado, né, por alguns módulos. Tem o módulo de boas-vindas, né? Ele vai ser todo executado e feito pelo Hotmart. Ele é todo online. Então, qual que é os benefícios e qual que é as partes ruins disso, tá? O ruim é que vocês não estão com a minha presença lá, mas o melhor é que vocês podem ter a minha presença a qualquer hora do dia, porque online vocês podem assistir quando vocês quiserem. Vocês vão ter todo o conteúdo gravado, vocês vão ter todo o conteúdo com fácil acesso para vocês diretamente na plataforma que vai estar liberada. Então, como que a gente vai começar, tá? O módulo 1, ele vai construir a base do método. Então, a gente vai delimitar toda a chegada do pet, como que deve ser feita a chegada do pet, como que é feita os processos de recepção, como que é feita a comunicação entre a recepção e o cliente, como é feita a comunicação entre a recepção e o banho e tosa, como que vocês fazem um bom checklist de entrada do pet na parte de vocês aí, na pet shop, como que vocês fazem uma boa organização da agenda, como que é os controles essenciais hoje no pet shop de vocês, para ter um bom nível, digamos assim, de atendimento. E a gente vai fazer um plano de implementação em 7 dias de tudo essa parte de base do método de vocês, tá? Isso é o módulo 1. No módulo 2, a gente vai fazer o processo junto com vocês, o processo de banho e tosa padrão. Vai estar todo delimitado. Vocês vão conseguir ver como que faz um processo padrão de tudo que vocês têm dentro do pet shop de vocês. Ah, mas o pet shop dele é diferente, não é igual ao meu, eu sou um pet shop pequeno. É igual para todos e assim, ó, o processo, como eu sempre falo, ele é maleável de acordo com a demanda de vocês. Não é o meu processo padrão que é o que manda hoje no mercado pet. Não, é o processo de vocês com melhoras. Se hoje vocês acham que tá bom, dá para melhorar 1000 vezes. Se naquela época a gente imaginava que tava bom, eu consegui melhorar 1000 vezes. Então é sobre isso, tá? É sobre melhorar. Então eu vou ajudar vocês na organização das etapas do banho e tosa, vou definir as responsabilidades, vou ajudar vocês com equipamentos e ferramentas com melhores marcas. Nossa, eu já errei tanto com isso, gastei tanto dinheiro com equipamentos ruins, que não faziam diferença. Eu vou conseguir ajudar muito vocês na redução dos erros de retrabalho e também na produtividade e previsibilidade da agenda de vocês, para vocês conseguirem ter com a mesma equipe um rendimento muito melhor, tá? No módulo 3 vai ser enxergue além do banho, então é algo que eu criei, né, que seria para identificar as necessidades do pet, a oportunidade de serviço adicional, que é o pré-venda. Tudo isso que eu estou falando das necessidades do enxergue além do banho é uma pré-venda. É antes de eu precisar vender para o cliente, tá? Eu vou explicar para vocês e vou falar para vocês sobre scripts de atendimento, estratégias que a gente faz pelo WhatsApp para conseguir fazer venda ativa. Você sabe o que é venda ativa? Venda ativa é eu não esperar o cliente chegar até mim solicitando um banho. É eu ter estratégias para chegar até ele antes de ele pensar que ele precisaria dar banho no cachorro dele. Parece sem incomodar? Parece porque a gente tem uma crença. Porque depois que a gente começou a implantar isso, dobrou o número de banhos aqui no nosso pet shop quando a gente precisava ter uma agenda melhor em dias de pouco movimento. Então, vai muito da nossa crença, tá, gente? Só fazer... o próximo, o que eu vou conseguir ajudar vocês num resumo desse enxerga além do banho é aumentar o ticket médio. Ticket médio é o valor que o cliente gastaria
e quando eu aumento esse ticket médio é o que ele gastou a mais do que ele gastaria. Ele está trazendo só para o banho? É o ticket médio do cliente é 50. Se eu conseguir fazer uma venda de serviço extra de R$30 para ele, eu estou aumentando de 50 para R$80. Então eu tive um aumento de R$30 no meu ticket médio naquele cliente. Entenderam o que é ticket médio? E é isso que no final do mês dá toda a mágica da diferença no faturamento de vocês. No módulo 4, aí que vem o ouro do negócio, a cereja do bolo, que é os serviços adicionais na prática. Então, além de ensinar vocês várias estratégias de venda, nomenclatura para venda de serviço adicional, toda a nossa listagem de serviços adicionais que a gente faz aqui na Saint Pet Store, que eu desenvolvi juntamente com a minha esposa, eu vou ensinar vocês na prática. Vocês vão meter groomer novamente, vocês vão me ter para ensinar vocês a fazer harmonização facial. Vou explicar para vocês. Vou fazer na prática alguns pets explicando para vocês o que é harmonização facial. Vou ensinar para vocês sobre o que é fazer, o que é a hidratação, como se faz uma boa hidratação, como se utiliza os produtos para qual tipo de pelagem. Vou falar com vocês sobre raças, vou falar em serviços adequados para cada tipo de raça. Vou falar para vocês, então, vocês entendem a quantidade de coisas que eu vou conseguir doar para vocês nesse método que eu estou tentando fazer com que vocês entendam a importância dele? Quais materiais eu posso utilizar para produzir? O passo a passo de cada serviço. Eu tenho um serviço que é arredondamento de peito. Eu tenho um serviço que é arredondamento de bombacha. A gente chama aqui no Rio Grande do Sul de bombacha porque a gente é gaúcho, né, tia? Mas pode ser arredondamento de bumbum. Em cachorros de pelagem longa, patas traseiras atrás, tem um serviço para isso também. Nesse primeiro momento, eu preciso que vocês comprem uma ideia comigo de que, mas na minha cidade não vai funcionar. Gente, vai funcionar para todos os públicos que vocês têm. Eu garanto isso para vocês. Inclusive, eu garanto que vocês vão entender por que eu garanto. E eu tenho mais um módulo que eu quero que... Claro que isso vai ser uma decisão de vocês, né? Mas eu tenho um módulo que se chama O Dono Sai do Operacional. Assim como eu fiz, eu não quero que... Quando eu falo sair do operacional, não é vocês ficarem em casa, tá? Quando eu falo sair do operacional, é o pet shop, o banho e tosa, não depender mais de vocês. Mas tá muito difícil a mão de obra. Mas é impossível, eu já tentei. Vocês tentaram sem a minha ajuda. Com a minha ajuda eu vou explicar certinho o que eu fiz e o que eu faço até hoje para vocês conseguirem sair do operacional. Então, gravem que isso é uma promessa também, tá? A gente vai falar sobre reuniões e rotinas de gestão, redução da dependência do proprietário, como falei agora para vocês. Vou ensinar vocês alguns indicadores e como acompanhá-los, como que se faz um bom treinamento de equipe. Tudo isso vai estar dentro desse método, tá? E o módulo 6, que é o último módulo, é escalando o método IAB, onde a gente fala mais aí de consolidação dos processos que a gente vai criar. Crescimento sem perda de qualidade, então a gente vai começar numa expansão. Daqui a pouco, quem nunca teve o sonho de ter uma loja, a gente vai conseguir pensar numa segunda unidade. Preparar o pet shop para crescer de forma mais sustentável, criar uma cultura na empresa de vocês. Acredito que vocês, talvez muitos não saibam realmente o que pode ser a cultura da empresa, mas ela faz toda a diferença. A cultura da empresa é praticamente o RG da nossa pet shop. É como se fosse o que é a qualidade da pessoa. Seria o que é a verdadeira qualidade da empresa e todo mundo tem que saber. Então, tem algumas coisas que na cultura da empresa são inegociáveis. Tipo, a pessoa fala, é inegociável para mim o bem-estar animal. Então, todo mundo que trabalhar aqui na empresa de vocês vai ter que saber que vocês não negociam com a pessoa que não cuida direito de um animalzinho, que não trata, não tem um bom trato, me fugiu o nome da palavra, mas que não tem um bom tratamento com o pet na hora de fazer o manejo, exatamente, que não tem um bom manejo na hora de fazer o banho e tosa. Então, entenderam mais ou menos como é que funciona? Então é isso, o método EAB é mais ou menos isso, tá? Então, resumidamente, ele tem todo um cronograma para ser executado. Ao entrar no método do EAB, tu vai perceber tu não vai achar que é um curso de vendas, tá? Até porque é um curso específico para pet shop. Então eu fiz exatamente feito para quem tem pet shop, quem quer realmente escalar faturamento, escalar venda, começar a organizar o pet shop, porque não pensa que só vender vai ser o que vai melhorar o teu pet shop. E organizar teu pet shop é muito mais importante que vender.
Tu vai ter que estar preparado para vender, tu vai ter que estar preparado para crescer. Então, eu te garanto que vai ser transformador isso para vocês, tá? Como que vai ser a entrega do curso, tá? Então, a entrega vai ser via Hotmart, como eu falei para vocês antes, tá? Todo módulo, a gente vai, hoje eu tenho ele já lançado na Hotmart, já está lá. Ele está lançado o Boas-Vindas, a aula 1 e a aula 2. Por que eu criei desse jeito, tá? Porque eu já comprei muito curso da Hotmart também, tá? Eu já comprei muito curso online. O que eu fazia? Eu comprava o curso, assistia quando eu quisesse, né? Não tinha ninguém me pressionando, não tinha ninguém me ajudando. Eu deixei lá, sei lá, 10 meses sem assistir o curso. Porque eu estava muito cheio de trabalho, eu não estava... Não é assim que eu quero com vocês, não. Eu quero desenvolver vocês. Eu coloquei a aula 1 e a aula 2, já está na plataforma, a aula 1 e a aula 2. E no dia 12, terça-feira, para quem tiver acesso ao método EAB, no dia 12 eu vou lançar todo o módulo completo, que são 7 aulas, se eu não me engano, 6 ou 7 aulas. Eu vou lançar eles completos e eu vou, juntamente com quem se inscrever, vai participar de um Zoom, numa aula comigo, para tirar dúvidas e para eu explicar detalhadamente o que significa cada etapa. E assim se vai por todos os módulos. Então vou fazer um acompanhamento em equipe para você tirar dúvida e de todos os módulos. Então vocês vão ter mais ou menos 5 encontros comigo no Zoom. Todo lançamento de módulo vai ser liberado uma vez por semana. Então eu tenho certeza absoluta que vocês vão aprender muito. Vocês vão ter muita absorção, tá? O objetivo do método é realmente desenvolver vocês, tá? Esse é o objetivo. Ele vai ter, na plataforma, ele vai ter um acesso de 12 meses. Então, quem adquirir vai ter um acesso de 12 meses para fazer todo olhar, desolhar, ver de novo, tirar dúvidas. Enfim, a gente vai ter um grupo, uma comunidade exclusiva do método EAB, que é para colocar ali insights, tirar dúvida, ver o que ficou bom para um, o que não ficou bom para outro, colocar... Enfim, eu vou estar presente nessa comunidade, ajudando todo mundo a se desenvolver. E todo mundo vai poder conversar nessa comunidade, colocando suas dores, seus problemas, suas coisas que deram certo, coisas que deram errado. Todo mundo vai poder participar, tá? Vamos falar então agora, já que a gente falou de tudo que eu estou entregando, a gente chegou numa hora boa, que é a hora de falar sobre valores, né? Mas vamos começar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vou tomar uma aguinha. Quanto que custa para vocês tudo isso? Quanto que custa esse desenvolvimento? Quanto vocês acham que vocês deveriam... Quanto que acham que vocês deveriam pagar para mim se eu fosse no pet shop de vocês, presencialmente, ajudar vocês a desenvolver tudo isso que eu falei até agora, que é fazer mais venda de serviço, aumentar o ticket médio da empresa de vocês, padronizar o banho e tosa de vocês. Quanto que vocês acham que vocês pagariam? Vamos lá. Eu vou falar um valor. Entre 5 e 10 mil reais para mim sair e ficar 2, 3 dias com vocês tentando desenvolver isso, tá? Porque se não fosse por esse valor, não seria possível para mim ir num lugar, né? Porque aqui no meu pet shop eu consigo faturar bem mais que isso, se eu estou presente aqui. Então, vocês entendem que eu não tenho como cobrar menos do que isso para ir no pet shop de vocês, né? Para tentar resolver. Mas vamos falar sobre outra coisa. Da minha promessa, que é os 10 mil reais a mais por mês, sem precisar colocar mais pets na agenda, tá? Vamos fazer um cálculo simples. Se vocês vender 30 reais a mais para cada cliente que entra aí, 30 reais, vocês dão, média, 200, 300 banhos por mês, tá? Se eu colocar 30 reais na semana que vocês dão aí, 70 banhos, dá 2.100 reais a mais por mês. Multiplica isso por 8, por 4 semanas, na verdade, perdão. Multiplica isso por 4 semanas, dá em torno de 8.500 reais. Se vocês faturassem 30 reais a mais por mês em 300 banhos, mais ou menos, vocês teriam 8.500 reais a mais no final do mês. Até mais, né? 30 reais, 300 banhos dá 9 mil reais. Então, isso que eu estou falando em 30 reais. Tá? Quando eu começar a falar em precificação, se a precificação de vocês está correta ou não, começar a organizar o banho e tosa de vocês, para vocês faturarem mais, terem mais capacidade de execução
com o mesmo espaço que vocês têm de uma forma organizada, daqui a pouco esses 300 banhos vocês vão conseguir fazer 400, 450, 500 banhos. E assim, R$30 é o básico para aumentar. Parece nesse primeiro momento, é impossível, não tem como aumentar R$30. Vocês vão conseguir aumentar sim, tá? Porque eu garanto para vocês que isso é uma métrica fácil de desenvolver. E isso hoje, quando eu falo R$10.000, eu coloquei uma régua bem baixa. Porque esse mês, em uma loja só, a gente faturou quase R$30.000 em serviços adicionais ao banho. Mas vocês dão muito banho aí. Não damos não. Nessa loja que a gente faturou quase 30 mil, a gente dá em média 450 banhos. Então, R$30.000 de serviço extra só nisso é muito dinheiro. E eu tenho certeza que é muito dinheiro que vocês estão deixando para trás. Mas então, vamos seguir. Então, se é R$10.000 mais ou menos, vamos dizer um dia então. Um dia meu no pet shop para vocês, eu cobro aí em torno de R$4.000 para ir um dia. R$3.000 a R$4.000 para ficar o dia inteiro no pet shop de vocês aí, fazendo uma mentoria, olhando o que está certo, está errado e ajudando vocês. Então esse é um valor que eu cobraria, né? Então, mas não vai ser esse o valor do método EAB. Quanto vocês acham que deveriam pagar para ter o método EAB? De ter praticamente eu presente o mês inteiro. 12 meses, que é o tempo que vai durar todo esse método. 12 meses presente. Quanto vocês acham que deveriam pagar? Porque vocês vão ter acesso direto. Vocês vão ter direto ao meu conhecimento. Vocês vão conseguir tirar dúvidas comigo no Zoom. Então, quanto que daria? Eu tenho um valor que vai ser o método EAB, porque eu coloquei e eu tenho uma convicção de quanto que é o método EAB, porque eu sei o quanto que vale esse método. Eu tenho uma convicção de saber de quanto que é valioso e quanto vai trazer de bonificação para vocês, até porque, se vocês forem pensar, o valor que eu vou colocar aqui é um valor que talvez só num mês de serviço extra vocês já pagam o meu. Só num mês não, em uma semana, dependendo da minha promessa, vocês já pagam o meu método EAB. O método EAB, o valor dele é R$2.500 ou 10 vezes de R$250. Então esse é o valor que eu coloco como possível para mim estar passando para vocês hoje todo esse conhecimento que eu tenho, todo o conhecimento que eu consegui adquirir ao longo desse tempo inteiro, que faz as nossas empresas hoje faturarem mais de R$200.000 por mês. Esse é o valor que eu acho justo passar por um conhecimento que vai ficar 12 meses na plataforma, podendo ser acessado por vocês, com todos os equipamentos, também as ferramentas adicionais, que são os materiais complementares que eu vou passar junto com as aulas, que vão estar junto com as aulas no Hotmart, então esse é o valor, tá? R$2.500. Mas assim, eu pensei muito, tá? E eu quero melhorar quem está aqui comigo, eu quero melhorar a capacidade de conhecimento de quem está aqui comigo hoje, de quem está assistindo essa aula, de quem se dispôs, de quem se permitiu estar aqui. E eu, hoje, para quem está assistindo essa aula, para quem está querendo evoluir no mercado pet, querer fazer mais dinheiro, fazer mais lucro, organizar seu Ventosa, sair dessa escravidão, não vai ser R$2.500. Eu consegui baixar esse valor para vocês, tá? Vai ser hoje o valor de R$1.447 à vista, ou 12 vezes de R$149. Abri essas exceções para quem está hoje aí comigo na live. Esse sim é o valor do método EAB. Esse é o valor para trazer bastante conhecimento para vocês. R$1.447 no Pix, ou 12 vezes de R$149. Eu quero deixar essa decisão agora muito mais apimentada para vocês, tá? Então eu resolvi fazer um bônus extra ainda para vocês. Os 10 primeiros, vou chegar até bem pertinho da câmera agora, tá? Os 10 primeiros que comprarem vão ter acesso dobrado ao método EAB. Então, além de 12, vai ser 24 meses de acesso ao método EAB. Sem contar que ele vai evoluindo, tá? Ele toda hora está em transformação, ele já existe. Mas ele está evoluindo para a turma. Eu vou deixar liberado, como eu falei, só as 2 primeiras aulas, porque eu quero
Eu quero na terça-feira, no dia 12, estar com vocês, lançando as demais aulas, colocando elas para vocês tirarem dúvidas, para vocês perguntarem, para vocês se deliciarem do meu conhecimento, tá? E eu tenho mais uma surpresinha, que essa eu quero ver, eu tenho certeza que vai ser espetacular para vocês. Quem comprar o método EAB até hoje, às 23h59, vai ganhar 2 horas de consultoria individual comigo, falando exclusivamente do teu pet shop. Falando dos problemas, falando do que tem que ser feito. A gente vai marcar, a gente vai ter tempo, tu vai ter tempo para organizar tuas perguntas, tu vai ter tempo, mas é só para quem comprar até hoje, 23h59, vai ter acesso comigo de 2 horas. Não precisa ser 2 horas a fio, pode ser 1 hora, depois uma outra, mais 1 hora, enfim. Vai ficar de acordo com vocês. Então vamos lá? Só essa consultoria de 2 horas comigo, online, já dá o valor do método EAB. Então vocês estão ganhando de bônus aí R$2.000, R$1.500, R$2.000 para ter essas informações, essa consultoria, esse acompanhamento comigo, tá? Então os 10 primeiros que comprarem, 24 meses. Quem comprar até hoje, R$23,59 e até hoje, tá, gente? É exclusivamente até hoje. Eu não vou abrir exceções. Os 10 primeiros que comprarem. Então, bota aí. Não precisa botar o QR Code agora ainda. Vou esperar porque eu quero passar para vocês a forma de como eu confio no método EAB, tá? Vamos lá, vamos recapitular. 1.447 à vista, ou 12.849. Os 10 primeiros que comprarem vão receber um método dobrado, 24 meses além de 12. E quem comprar até 23,59 vai ter 2 horas de consultoria diretamente comigo. Mas, para vocês provar para vocês como que eu confio no método EAB, como ele já transforma as situações que eu tenho certeza que transforma. Eu vou dar 15 dias de garantia incondicional. Se tu comprar agora e daqui a 15 dias, até 15 dias, se tu te arrepender, não é isso que eu quis, não era isso que eu queria, é só tu pedir a devolução para a Hotmart, eles vão te devolver. 15 dias incondicional, não precisa falar o porquê, tá? É só ir lá, apertar o botão, quero de volta meu dinheiro, e tá feito. E eu tenho também, de tanto que eu confio no método EAB, eu tenho uma garantia condicional. E a garantia condicional, ela funciona no modo 90 mais 500. Vou explicar para vocês. 90 mais 500. Gravem esse número. Se em 90 dias, vocês não faturarem, no mínimo, R$3.000 a mais por mês, no mínimo, em 90 dias, R$3.000 a mais por mês, nós vamos fazer uma consultoria, a gente vai traçar uma meta, digamos assim, para o teu pet shop, para mais 90 dias condicionais, tá? 90 dias você não faturou 3 mil, tá? Se nos próximos 90 dias que a gente traçou, e mais algumas condições que eu vou colocar aqui para vocês, que é ter assistido pelo menos 80% do curso, concluir todas as fases principais do método EAB, aplicar as ferramentas obrigatórias que vai ter dentro do curso, participar dos encontros ao vivo do Zoom, tem que participar de todos, então é muito importante participar do encontro ao vivo no Zoom, implementar as ações propostas nos primeiros 90 dias, apresentar evidências da implementação que vocês têm que implementar. Se depois desses 90 dias, dessas condições que eu passei agora para vocês aí, vocês não conseguirem alcançar a meta de pelo menos os R$3.000 a mais por mês, pelo menos de novo, não chegaram de novo a R$3.000 a mais por mês, tá? Eu devolvo todo o dinheiro de vocês dos 1.447 ou 12 vezes 149 e mais R$500. Eu tiro do meu bolso e dou para vocês mais R$500. Então, é isso aí para vocês verem como que eu confio no método EAB. Então, vamos lá, recapitulando. 15 dias incondicional. Vocês me pagando, se em 15 dias mudei de ideia, não quis, não era isso que eu queria. Vocês só entrem em contato com a Hotmart, apertem um botão, vai ter o valor de volta. Olha o jeito que eu confio no método EAB. E se em 90 dias vocês não tiverem faturado 3 mil, vou fazer um plano de implementação. Nos próximos 90 dias e as condições todas que eu passei lá antes, vocês não chegarem em 3 mil de novo, eu devolvo todo o dinheiro do investimento para vocês e mais R$500. Tá bom para vocês? Tá bom? Vocês acham que eu confio no método ou não? Vocês acham que eu não tenho a capacidade
Se vocês acham que eu não tenho capacidade de ajudar vocês agora, eu acho que acabou essa dúvida, né? Então, gente, falando depois da garantia, acho que agora é a hora de vocês crescerem como pet shop, de se desenvolverem. E agora eu vou pedir para a produção aqui colocar o QR Code aqui, que é o Pix, e para fazer as formas de pagamento lá dá para fazer parcelado, é só botar o QR Code na tela. Só escaneia. Vamos colocar também o QR Code no YouTube ali, o QR Code não, o link no YouTube, tá? Vai ser colocado o link do YouTube ali, para fazer o pagamento por link, que eu sei que às vezes vocês estão olhando com o telefone e não tem como. Mas podem tirar print da tela e fazer o pagamento também, tá? Então, o QR Code está válido, ele vai ficar válido. Depois eu vou colocar ele mandar no YouTube aqui para vocês terem o tempo aí, né, de fazerem o pagamento e adquirirem o método EAB. Cara, 12 vezes de R$149 por mês. R$149 a mais por mês. Vocês acham que vocês não vão conseguir faturar R$149 a mais por mês? É 5 serviços extras, gente. Para organizar o banho tosa de vocês, para vocês conseguirem enxergar melhor a questão da recepção, fazer venda de serviço adicional, fazer o processo padrão, deixar desorganizar, parar de estar organizado o pet shop de vocês. Então, é interessantíssimo. A gente vai fazer o tour agora, né? Vamos fazer o tour. Tu vai ter que ligar as luzes aí, né? Já liga as luzes. A gente vai fazer o tour enquanto que a gente vai deixar o QR Code na tela. E a gente vai fazendo o tour. Enquanto vocês decidem, né? A gente vai mostrando para vocês aqui. Eu quero mostrar o passo a passo aqui do banho tosa para vocês. Eu vou pegar aqui a câmera agora, né? Vou pegar a câmera aqui. Minha esposa maravilhosa vai vir me ajudar. Olha aí. Pronto, gente. Gente, aqui, no espaço que eu tô aqui agora, ó. Aqui é a nossa sala de tosas. Se vocês olhar aqui pra frente, acenda a luz para nós lá da loja. Se vocês olhar aqui pra frente, a gente tem um baita vidro onde os clientes conseguem assistir. Vem mais pra cá. Onde os clientes conseguem assistir, né? Toda a parte do nosso banho tosa. Então é sensacional essa parte, né? Aqui, a gente colocou uma porta que isola realmente a parte de massagem. Seco. Vocês podem perceber um detalhe importante, ó. Os nossos sopradores, eles são embutidos no teto. E a gente liga eles, vai dar um barulhinho agora, tá, gente? Pera aí que eu acho que eu vou ligar esse que não vai dar tanto barulho. Bem mais. São embutidos e eu coloco aqui a gente só escuta o barulho do vento. Melhor. Aqui o ruído muito forte. É eliminado aqui, né? Então, toda essa parte antiderrapantes que devem estar lá na parte do banho tosa. Vai secar, fica posicionado aqui. Gente, eu não sei se eu vou conseguir ir até lá, porque o meu telefone que está filmando, ele está linkado ao a rede de Wi-Fi. Se tu tirar, vai desconectar, né? Ele está conectado na rede. Então, eu posso fazer o seguinte, eu vou fazer vindo até aqui, vamos ver se vai cair. Vem até aqui pra gente conseguir pelo menos até aqui. Tu consegue vir com o computador só até o corredor? Quem sabe faz ao vivo, galera. Até a minha luz aqui, ela tá nessas quedas de luz aí, vocês estão vendo que tá meio que... Até aí tá bom. Vamos lá, gente. Ó. Esse é o nosso banho, a gente... No nosso banho a gente também coloca importante. Todos esses detalhes eu vou conseguir fazer ajudando vocês aí no método EAB. Questões de distância segura, para quem dá banho, enfim. Não vou ir muito me estendendo. Todos os ambientes são climatizados e aqui também eu tenho a sala de espera, né? Sala de espera climatizada, com toda vedada, porque ela é toda cheia de câmeras, para justamente
evitar o barulho para os doguinhos aqui não se sentirem incomodados. Então a gente tem esse cuidado especial, né? Justamente para isso. Gente, tô chegando aqui de volta na minha sala. A nossa loja, ela fica aqui na frente, ó. Filma aqui. Nossa loja. Não, tu tem que ir mais para frente. Nossa loja fica aqui, ó. Temos a nossa Cecília ali, ó, nossa goidinha. Então tá, voltamos aqui agora, depois de fazer o nosso tour. Vocês ficaram com alguma dúvida? Alguém teve alguma pergunta no YouTube, será ou não? Você chegou a cuidar? Staff. Cuidei. Não, tava falando só do temporal. E algumas pessoas conseguem pagar só amanhã. E... Para conseguir o método, vocês podem pagar. O valor vai ser 1.447 ou 12 vezes de 149, tá? Vocês podem pagar amanhã, mas para conseguir o acesso de 2 horas comigo tem que ser até hoje, 23,59. E a gente também, os 10 primeiros que adquirirem, se já não adquiriram, os 10 primeiros vão ter duas horas, aliás, duplamente o acesso de 24 meses, gente. Então é isso, gente. Eu vou dar mais 2 minutinhos, vou conversando. E quem ainda não decidiu, vai ficar para depois decidir, né? Esse é o método EAB, ele veio exclusivamente para ajudar vocês, donos de pet shop, a faturarem mais, a terem um melhor desenvolvimento na questão de banho e tosa, de fazerem com que a loja de vocês e o pet shop de vocês se desenvolvam. Eu tô muito feliz em poder ajudar vocês, porque isso é uma questão Era um propósito que eu sempre tive, era uma coisa que eu sempre gostei muito, que é realmente ajudar as pessoas a se desenvolver. E eu quero muito que vocês tenham sucesso, eu quero muito conseguir desenvolver pessoas, eu quero muito conseguir desenvolver os pet shops e vocês chegarem... Eu tô abrindo, praticamente, a caixinha de segredos da Scent Pet Store. Então, quem acompanha a Scent, quem acompanha a nossa trajetória, vão ter praticamente tudo de mim para conseguir isso. E as aulas estão lá. Vocês entenderam bem, vocês têm essa ciência de que eu vou conseguir ajudar vocês em todos os módulos. A gente vai ter 5 encontros online para lançamento de módulos, onde eu vou explicar as aulas para vocês, eu vou explicar o que vai ser em cada aula, e vocês vão ter tempo para tirar dúvidas em grupo comigo. E quem comprar hoje até as 23h59 vai ter 2 horas individuais comigo, para ter acesso a todo o conhecimento que eu tenho. Então, gente, vou me despedindo por aqui. Quem ainda não fez a live vai acabar. Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Falar novamente que eu tenho muito orgulho, né? Traz aqui a Ceci. A Cecília, vou mostrar a Cecília, minha fofa, para vocês. Ela é nossa inspiração. É por ela que eu estou fazendo tudo isso, até porque para ter a Cecília a gente teve que desenvolver muitas coisas no pet shop, porque senão realmente, nunca é hora de ter um filho, exatamente, nunca é hora de ter um filho, mas eu queria muito que eu tivesse a Cecília numa situação que nem a gente está hoje, onde a gente pode realmente aproveitar a minha filha. E eu quero muito que vocês também tenham essa sensação de que se vocês estão, vem bebê do pai, é minha guarda, é minha guarda, gente. Ai, olha que linda, gente. Olha que linda a minha goidinha. Tava saudade, papai. Ela é muito linda, né, gente? Se vocês acham, ó o sorriso. Ai, Deus do livro. Gente, muito boa noite. Muito obrigado pela participação de vocês. Quero deixar livre para vocês pensarem, mas eu quero muito que vocês invistam em conhecimento. Nunca investi demais. Eu já investi muito dinheiro em conhecimento. Então eu não tenho nenhuma dúvida que vocês vão conseguir crescer e tirar esse valor do método EAB em, sei lá, 1 semana, 2, 3 semanas no máximo, tá? Um grande abraço, um grande beijo para vocês e uma boa noite. Esse foi o método EAB. Enxergue além do